Bom, pessoal, vamos então, o vídeo 2 agora para o nosso segundo e último exemplo, ok? Hoje, a aula de hoje, serão 2 vídeos apenas. No final desse vídeo tem a atividade que eu falei para vocês, no início da aula, aí, no início do vídeo anterior. Então, vamos lá. Mais um exemplo aí. Esse tem um pouco mais de informações, mas de forma geral de fazer é a mesma. Tá? Algumas coisinhas são diferentes, mas aqui a gente tem mais pontos, então tem mais informações, beleza? Então vamos começar. Aqui em cima a gente tem o desenho. Então nós temos o esquema ali, com os pontos. Esse eu já coloquei os pontos em cima lá. Você vai observar o seguinte: primeira coisa a ser observada, onde que o aparelho está. Então nós temos aqui, ó, o aparelho neste ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, nós tivemos 2 instalações de aparelho. Vamos chamar de E1 e E2. Então, 2 pontos aí onde o aparelho foi instalado. Beleza? Aonde que está o nosso primeiro ponto? O nosso RN, nossa referência de nível, nosso ponto de partida. Está aqui no 1, ó. Então, RN1. Nosso ponto de partida inicial aí. Ok? Em RN1, ou ponto de partida, referência de nível, o que nós temos de informação neste ponto? Olhando para a tabela agora, deixa eu só alterar a cor aqui da canetinha. Olhando para a tabela, nós temos em RN1 um valor de Ré, 0,95. Onde que está esse 0,95? Então, o aparelho em E1 ele leu lá no ponto 1, 0,95. O desenho, pessoal, está fora de proporção, tá? Vocês vão ver que os valores não batem às vezes com o espaço que foi colocado ali, mas foi colocado assim para caber tudo na tela, ok? Senão ia ficar muito pequenininho e ia ficar ruim para visualizar, beleza? Então, não leve em consideração a proporção do desenho, mas sim a aplicação e cálculo dos valores, ok? Então, 0,95 é o valor de Ré. Nesse primeiro ponto, não tem vante. Pode observar que está em branco aqui, ó. Então, ó, não tem vante aqui, não tem vante aqui. Nem vante intermediária e nem de mudança. Só lembrando o seguinte, qual a diferença da vante intermediária para a vante de mudança? Vante intermediária, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu chegar lá que eu falo, melhor assim. Vamos por partes aqui, que a hora que eu chegar na vante intermediária, eu mostro para vocês. Então, 0,95. Aí a pessoa, então, não girou o aparelho, mas fez a leitura no ponto 2. No ponto 2, foi feito uma leitura, só que aqui já não é considerado mais Ré. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui já é considerado uma vante. Por quê? Porque já foi obtida aqui a nossa referência de nível, a nossa Ré já foi obtida no primeiro ponto. Então não precisa, como ela já foi obtida no primeiro ponto, no ponto 2 não precisa de uma referência de nível, já temos o ponto 1. Então aqui vai ser considerado vante. Essa vante, ela é uma vante intermediária, ó, 1,20. Está aqui na tabela, do ponto 2. Então aqui o valor é 1,20 metros. Por que ela é uma vante intermediária? Porque ela está entre outros pontos. Ok? Por isso intermediária. E ela não é uma vante de mudança de aparelho. Aí beleza, girou o aparelho para o ponto 3. O ponto 3, esse pedacinho aqui, ó, foi feito uma vante. Essa vante do ponto 3, também intermediária, ela é de 1,95. Então, vou colocar só um Vzinho de vante, 1,95 metros. Logo em seguida,
foi feita a visada, né, no mesmo ponto que o aparelho está, não tirou o aparelho do lugar, foi feita uma segunda visada no ponto 4. O ponto 4 já é uma vante de mudança, 2,50. Então, também vante de 2,50. Por que vante de mudança? Porque essa foi a última leitura feita. Após ela, o aparelho vai ser mudado para o ponto E2. Então, por isso ela é chamada de vante de mudança, ok? Porque a próxima leitura agora já tem que mudar, já tem que ser com o aparelho já em outro ponto. Não dá para fazer mais a leitura, ok? Muitas das vezes a gente tem uma barreira física, a distância, né, o desnível de um ponto ao outro, não dá mais para você visualizar a régua. Neste desenho que eu fiz aqui, daria para ver, né? Mas aqui a gente está considerando como não daria para ver, ok? Aí o aparelho, então, mudou de lugar. Mudou, agora é 2. No E2, foi feita uma ré no ponto 4. Foi feita uma ré no ponto 4. E essa ré lá no ponto 4 é de 1,10. 1,10. Ah, Wesley, por que apareceu aqui ó, duas vezes o ponto 4 ó, na tabela? Por que apareceu ele duas vezes aqui? Porque nós fizemos uma leitura de E1 até o 4. Agora estamos fazendo uma leitura de E2 até o 4. Então, nós temos aqui, ó, se fosse para colocar aqui, por exemplo, na tabela, acrescentar, né? Mais uma coluna aqui, ó, nós teríamos aqui, ó, E1 e daqui para baixo, ó, deixa eu mudar aqui. E daqui para baixo nós teríamos o E2. Então, em E1, a partir de E1 fizemos a leitura no 4. Mas também a partir de E2 também fizemos a leitura em 4. Ok? Então, por isso que tem o número 4 duas vezes na tabela. Então, de E2 fizemos, né, a leitura de Ré no ponto 4, que é 1,95. Aí girou o aparelho, fizemos a leitura no ponto 5. Essa leitura... Ah, tá. Esqueci de colocar o valor aqui, ó. A leitura de Ré aqui, ó, no ponto 4, é de 1,10. Aí girou o aparelho, agora a leitura de vante aqui. Essa leitura de vante no ponto 5 é uma vante intermediária de 1,80. 1,80. Assim que fez a leitura na régua do ponto 5, após anotar os dados, né, foi feita a leitura na régua do ponto 6. Então, a segunda leitura de vante aqui, ó, então também vante, ela também é chamada de intermediária de 2,13. 2,13 metros. E por último, foi feita a leitura no ponto 7. Então, ó, perceba que o 5 e o 6 são vantes intermediárias. Já o 7 é uma vante de mudança, porque a partir daqui, se for continuar o levantamento, tem que mudar o aparelho. Então, 2,47. Então, a vante aqui é de 2,47. 2,47. Então, até agora, o primeiro passo desse exemplo foi mostrar para vocês como foi extraído as informações do terreno. O aparelho foi instalado em 2 pontos, foram feitos vantes intermediárias e vantes de mudança, também foi coletada a referência de nível e foram feitas as RES, ou referências de nível em 2 pontos aí, ok? No ponto 1 e no ponto 4. Então, uma vez que nós temos as informações na tabela, agora vem a parte do cálculo.
Como vai ser feito o cálculo? Eu coloquei para vocês, do mesmo jeito que no outro, eu deixei aqui do lado, ó, as fórmulas. Ó, tá no cantinho aqui, ó. Fórmula para calcular a altura do instrumento, né? A altura do instrumento. Fórmula para calcular a cota, que é aqui, ó. O nosso interesse principal são as cotas. A gente calcula a altura do instrumento para achar as cotas, ok? Então, neste caso aqui, eu coloquei o significado de RN, né? Referência de nível. E aqui, ó, vou tirar a foto. Deixa eu só... Riscou aqui. E aqui, embaixo, eu coloquei aqui a nossa referência de nível é 100, ou seja, o ponto de partida aqui, ó, nossa, ó, o valor RN é igual a 100. Então, a nossa cota de partida aqui é 100, ok? Como vai ser feito o cálculo? No próximo slide eu deixei já, né, o cálculo pronto para vocês verem depois e acompanhar. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer nessa tabela aqui. O que está faltando nessa tabela de informação? Nada. Nessa tabela está completa, não falta nada de informação, já está toda calculada já, né? Eu marquei para vocês aquela hora. Então, eu mostrei para vocês a ré, as vantes, né? Onde que estão localizadas e como foram coletadas. Aí, veja bem, para calcular a primeira altura do instrumento, o primeiro AI, 100,95, a gente utiliza a fórmula, ó. AI é igual a VR mais RN. VR 0,95 mais RN. O RN vale quanto? 100, que é a mesma coisa que a cota. Eu coloquei aqui em cima aqui, né? RN, 100. Então, 100 mais 95, 0,95, 100,95. A altura do instrumento foi calculada em RN1. Agora, vai ser calculado a cota do ponto 2. A cota do ponto 2, para calcular a cota do ponto 2, olha só. O AI, 100,95, né? Menos a visada de ré ou vante. O que nós temos aqui? A visada de vante ou ré. Deixa eu pegar aqui o próximo slide, que fica mais fácil a gente acompanhar aqui. Peraí. Aqui, ó. Vamos analisar aqui, que fica mais fácil, né? Eu deixei tudo separadinho para vocês aqui. Só um minuto aí. Olha. Então, achamos lá a cota, né, de RN1, que é 195. Aí depois, calculamos, aliás, a altura do instrumento, né, 195. Aí calculamos a cota de P2, que é a altura do instrumento, onde a gente estava falando, né, 195, menos o valor de vante ou de ré, que é 1,20. Então, 195 menos 1,20, nós temos a cota de 99,75. Depois que foi feito o cálculo, então, 99,75, a cota de P2, a gente faz o cálculo da cota de P3. Aí eu pego, olhando a fórmula aqui, ó, a altura do instrumento, 195. Wesley, mas repetiu o valor em P2, P3 e em P4. Por que repetiu o valor? Por que a altura do instrumento ficou repetida neste exemplo? Vamos voltar lá atrás para a gente entender. Vamos voltar no desenho. A altura do instrumento, ela vai ser a mesma, ó, a mesma em P1, P2, P3 e P4. A altura do instrumento é a mesma. O aparelho não mudou de lugar. Então, ele leu 4 pontos
na mesma altura. Então, por isso, ó, na tabela, em Rn1, P2, P3 e P4, a altura do instrumento é a mesma, ó. A altura é a mesma, ok? Então, assim, na tabela e o desenho fica mais fácil a gente entender, né? Agora, o restante também vai repetir, ó. A partir daqui, ó, do segundo 4, ó, 99,55, 99,55, repete. Por quê? Repete. A partir daqui, ó, até o ponto 7, tá vendo? O aparelho não mudou. O aparelho permaneceu no mesmo ponto, ele pegou 4, 5, 6 e 7. Então, por isso que a altura do instrumento, que é essa linha que está aqui, ó, ela permaneceu a mesma altura. Ela não mudou. Ok? Então, por isso que não teve, por isso que os valores se repetiram. Então, vamos continuar lá. Então, beleza. Cota de P2 calculada. Aí eu pego a mesma altura do instrumento, menos avante, 99, mesma altura do instrumento, menos avante, 98,45. Aí aqui, então, ó, até aqui foi a mesma altura do aparelho. Agora, a partir daqui, a altura do aparelho do instrumento mudou, ó. Menos vante, 97, mesma altura do instrumento, menos vante, 97,42, mesma altura do instrumento, menos vante, 97,08. Então, aqui nós temos as informações de cálculo da tabela anterior. Ok, pessoal? Aí, ó, é claro que é necessário. Se você não entendeu, se ficou dúvida, volta de novo na explicação. Você voltou, analisou, realmente a dúvida ficou? Manda para mim que eu vou te ajudar. Tentar te ajudar de alguma forma, né, para que você possa entender. De repente, né, reforçando aí com mais algum exemplo, fique fácil para você. Beleza? Então vamos seguir então. Agora, essa tabela é a mesma. Peguei a mesma tabela. Nós vamos traçar agora o perfil do terreno, igual eu fiz no primeiro vídeo, mesma coisa, ok? Eu estou indo mais devagar, falando mais devagar, para não ficar difícil aí o entendimento. Então vamos lá. O que nós vamos usar dessa tabela, de importante aqui dessa tabela? Nós vamos usar as cotas. Importante para nós aí, nós vamos usar essa tabela apenas as cotas para traçar o perfil do terreno, ok? Mas antes disso, vamos entender o que eu fiz aqui embaixo. Eu já deixei uma coisa mais ou menos pronta aqui, fica mais fácil a representação e menos torto, né? Olha só. No eixo X, aqui, eixo Y aqui em cima. No eixo Y, eu tenho as cotas. No eixo X, eu tenho a distância em metros. Então, distância em metros. Então, eu coloquei aqui, ó, de 5 em 5 metros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. De 5 em 5 metros. Aí, vamos pegar, então, só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, os valores das cotas, correto? Então, vamos fazer a ligação aqui. 100, a cota 100 é a nossa cota de partida. Ok, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó, 100. Depois do 100, 99,75. Então, mais próximo de 100 aqui.
99,75. Depois 99. Um pouco torto, né? Como eu falei para vocês. Então 99 já foi. 98,45. Deixa eu mudar a tela aqui, tombar ela aqui, fica mais fácil para mim refazer a representação aqui. Ela tá muito na vertical e aí acaba difícil, né, para poder colocar na tela. Eu coloco ela na posição vertical, né, bem em pezinha mesmo, para um suporte. Então eu tenho que mudar aqui. Bom, então agora 98,45 repetiu duas vezes, eu não preciso colocar, né, aqui duas vezes. 97,75. Então 97,75. Depois 97,42. E depois 97,08. Esse aqui ficou muito torto, né? Ficou bem fora aqui. Então, ó. Traçando uma linha. Vamos traçar uma linha aqui. Perfil do terreno, ó. Então o terreno seria mais ou menos desse jeito aí, tá? Claro que aí está um pouco exagerado no sentido de declividade. É só mesmo para vocês terem uma noção. Porque veja bem, 97,08 para 100, nós temos aí menos de 3 metros, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Como se é um talude, barranco aí, ok? 3 metros de altura. A diferença de nível aí, quase 3 metros, né? Não chega a 3 metros não. Então, a cota de projeto, acho que nesse eu não coloquei a cota de projeto não. Vamos supor que a cota de projeto, neste caso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, cota de projeto. Vamos supor que a cota de projeto seja 98 metros. Essa seria a nossa cota de projeto. Então, se a cota de projeto é 98 metros, deixa eu pegar uma outra cor aqui para me traçar essa cota de projeto. Vamos colocar aqui 98, um pouco como se fosse aqui, né? Aproximadamente aqui. Então, ó. Vamos supor que essa seria a nossa cota de projeto. Fosse uma estrada, né, sei lá, um determinado projeto aí, onde eu precisaria de chegar a esses 98 metros de altitude aí, da cota. Então, mesmo procedimento daquela hora que eu falei para vocês, vou fazer aqui, cor laranja aqui. Ó, se eu traçar, deixa eu voltar aqui. Toda essa parte aqui, ó, que eu estou traçando, isso aqui seria aterro. E toda essa outra parte aqui, ó, seria... Aliás, fiz errado aqui. Ó, fiz errado. Pera aí, pessoal, só um minutinho aí. Tá errado aqui. Errado mesmo. Tracei aqui errado. Só apagando aqui para mim não ter que voltar todo lá de novo. Bom, então essa parte embaixo aqui seria aterro, correto? E essa parte aqui, ó,
que seria corte. Ok? Então é isso aí, ó. Corte na primeira parte ali e aterro aqui embaixo. Então, vamos escrever aqui em verde. Ó, aterro. E aqui seria corte. Ok? Então, como eu falei, né, no anterior, no exemplo anterior, essas informações, elas ajudam bastante aí no planejamento de qualquer obra que dependa, né, de nivelamento. Então, aqui eu consigo extrair o volume dessa parte aqui, ó, que vai ser retirada. Também consigo descobrir qual é o volume que vai precisar para ser aterrado aqui. Ok, pessoal? Então, estes foram os dois exemplos mais aprofundados, né, de nivelamento. Agora, com essas informações, eu deixei um exemplo para vocês praticarem aí, ok? Vou passar aqui, eu vou explicar para vocês. Próximo slide. Ó, atividade avaliativa. Um terreno possui 40 metros de frente. Então, supondo lá, né, que a gente tenha lá um determinado lote. Vamos supor que aqui é fundo, aqui é frente. Então, ele tem 40 metros de frente. Foram coletados vários dados altimétricos, né, diferença de nível aí, para determinar o perfil desse terreno, conforme tabela abaixo. Calcule os valores de AI, altura do instrumento, valores das cotas e depois você traça o perfil do terreno, igual eu fiz nos exemplos anteriores, tá? E um outro detalhe também importante, você precisa fazer, o ideal é que você faça isso aqui, ó, para você entender mais fácil. Este esqueminha aqui, ó. Tá, ó, faça a representação desse esquema aí. Como que você vai conseguir representar esse esquema aí? Vamos lá que eu vou dar uma dica para vocês como que você vai representar o esquema. Olha só. Observa comigo na tabela, aqui onde está o E, ó. E1, E2, E3, E4. Isso significa que o aparelho foi instalado em 4 pontos diferentes. 4 pontos. Ok? Só para começar ali, ó, vou fazer só o começo para você. Veja bem. Primeiro ponto, que é o nosso RN1. Esse aqui, ó. Nossa referência de nível para começar, né? Aí, ó. RN1. E depois nós temos o P1. Então, vamos colocar mais para frente aqui, ó. Nosso P1. O que foi feito ali? Foi feito uma Ré no RN1. Foi feito uma Ré no RN1 e foi feito uma Avante em P1. Como que foi possível fazer uma Ré no RN1 e um Avante no P1? Só tem uma maneira para isso. O aparelho ele tem que estar aqui no meio, ó. Ele tem que estar aqui, ó. Ele estando aqui no meio, é possível fazer uma Ré no primeiro ponto e uma Avante no segundo ponto. Ok? Daí para frente, você observar, ó, o E1, ó, E1, estação 1, essa estação 1, ele está onde? Ele está entre este ponto e este ponto aqui, ó. Ok? Ah, vamos continuar. Beleza. Então, ó, o E2, aí o aparelho muda de lugar, o aparelho vai para outro ponto. Aí ele faz
ele vai fazer uma visada, o E2, né? Ele vai fazer uma visada em P2, vai fazer uma ré em P2. Na verdade, aqui, ó, ele visou tanto, deixa eu ver aqui, ó, em E1, ele visou avante aqui, que é avante de mudança, não tá certo, avante de mudança. Aí agora, você vai colocar aqui, ó, em E2, próximo ponto, você vai colocar o aparelho. Representar o aparelho aqui em E2 e continuar a sequência. Tá? Vai dar sequência aí para montar. Se você tiver dificuldade aí na montagem, a dúvida que você tiver, você envia para mim, tá? Então, se ficou meio embolado aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Cada hora eu tô usando uma canetinha diferente aqui, aí tá. Uma hora eu uso a canetinha do tablet, outra hora do próprio aplicativo que faz a gravação da tela, aí às vezes trava um pouquinho aqui. Então, ó, só para ficar mais claro aí. Então, um ponto, o aparelho, a régua, né? Faz a visada aqui, depois ele faz a visada no outro ponto, a régua de novo. Então, ó, RN1, P1 e E1, estação 1. Ok? Então, estação 1 fez a visada aí, tanto em RN1 quanto em P1. Fez Ré e Vante. Ok? Então, aí você dá a sequência. Ah, um outro detalhe importante, ó, a primeira cota já está aqui, tá? E aí você faz, após você fazer a representação, você vai aplicar as formas, as mesmas formas que eu usei lá anteriormente, né? Você vai pegar aquelas formas e vai aplicar aqui, ó. Por exemplo, ó. Primeira coisa que você vai fazer no cálculo é calcular a altura do instrumento aqui, ó. Aqui você vai calcular a altura do instrumento. Como é que você faz isso? Você vai pegar, usando aquela fórmula que eu passei para vocês, vai pegar, ó, o valor da cota mais o valor de Ré e vai achar a altura do instrumento. Achou a altura do instrumento? Você vai pegar a altura do instrumento mais a cota que foi calculada, fazer a subtração ou soma, né? Você vai vir na fórmula lá para achar o valor da cota aqui, ó. E assim vai fazendo, ok? Então, só reforçando aí, prazo de entrega antes da próxima aula. Nossa próxima aula começa na próxima quarta-feira, às 18h30. Então, antes da próxima aula, você precisa me mandar essa atividade para ela valer nota para você, ok? Então, você terá aí o resto do período dessa aula de hoje, mais a semana toda aí para você fazer, tirar suas dúvidas. Ok, pessoal? Então, finalizamos a nossa aula aí. Até mais para vocês.